Vamos falar agora do Vitória, que anunciou um novo técnico, né? O Thiago Carpini. A gente já tinha comentado, né, na live de ontem da possibilidade, né, grande possibilidade do Carpini fechar com o Vitória, e isso se concretizou ainda no dia de ontem, né? O Léo Condé foi demitido, inclusive publicou aí uma despedida, né, para a torcida do Vitória, que daqui a pouco a gente vai ler, vai mostrar, mas Vitória oficializou aí a contratação do técnico Thiago Carpini. Como eu cheguei a comentar com o Cláudio ontem, o Cláudio também fez as suas considerações em relação ao Carpini como técnico do Vitória. Vou começar hoje pelo Iago. E aí, Iago, o que é que você acha da contratação do Carpini aí para o comando do Leão da Barra? Você acha que foi uma contratação, de fato, das opções, uma das melhores, ou não? Você não traria o Carpini? Como é que tu vê aí o novo treinador do Leão da Barra? Caxangá, vê só, eu acho que... E aí eu vou falar um pouco sobre a questão do Condé, o de ontem resgatar, porque eu acho que é importante a gente colocar que, assim, o Vitória ele teve um início muito difícil na Série A, né? Ele pegou Palmeiras, atual campeão, em casa, pegou Bahia em casa nos 2 primeiros jogos, aí depois foi enfrentar Botafogo e São Paulo com 1 a menos, salvo engano. Então, e ainda tem um jogo a menos. Então, assim, é um começo muito complicado. E aí a gente tem um técnico que é o Léo Condé, que estava conseguindo extrair muito mais do que se esperava do elenco que tinha em mãos, tá? Conseguiu ser campeão da Série B, conseguiu ser campeão estadual, quebrar um jejum. E aí a confiança que havia no trabalho dele durou exatamente 4 rodadas. Então, eu acho que meio que a diretoria do Vitória escolheu a opção mais fácil, né? Porque quando eles enxergam que o elenco talvez possa não ser o suficiente para brigar por coisas maiores e que vai se limitar muito provavelmente à luta pela permanência, eles preferem sacar o técnico que fazia um bom trabalho, que tinha um elenco na mão e conseguia muitas vezes extrair muito mais do que o time tinha para dar, do que tentar se manter num nível competitivo, tentar outras possibilidades e tentar reforçar o elenco na segunda janela. Dito isso, eu acho que a contratação do Carpini é uma aposta, porque dentre os nomes disponíveis no mercado, era um dos principais nomes, era um cara que com certeza ia ter o telefone dele tocando durante essa Série A para assumir outros clubes, só que, assim, é meio que um cavalo de pau no planejamento, né? Porque o estilo de jogo do Léo Condé é um estilo de intensidade, de jogo muitas vezes sem bola, de marcação-pressão no meio campo, um time muito mais operário do que um time virtuoso, e com o Carpini não. O Carpini ele se notabilizou tanto no Água Santa, no Juventude, e tentou implementar no seu trabalho no São Paulo um time que se caracterizava muito por gostar de ter a bola, de ter um futebol propositivo e de muitas vezes saber acelerar e desacelerar de acordo com as demandas do jogo. Ou seja, uma visão de futebol completamente diferente do que vinha sendo aplicada no Vitória. Eu, particularmente, enxergando o elenco do Vitória, eu acho que o Carpini vai ter dificuldades para implementar essa proposta, porque eu acho que o Vitória não tem peças que se adequem tão bem a esse estilo de jogo. A gente também tem que lembrar que, assim, o Carpini durou exatamente 2 rodadas na Série A. Ele jogou 2 rodadas com o São Paulo e acabou sendo demitido. Então, o retrospecto dele na Série A não é algo que, assim, tal qual era o do Léo Condé, que ainda não havia disputado Série A como técnico, não é algo que encha os olhos, que chame a atenção e que mostre que ele pode ser o cara ideal para conduzir essa reação do Vitória. Então, eu acho que é um bom nome, certo? Dentre os que tinha no mercado. Eu acho que, por conta das peças que o Vitória tem, talvez eu tentasse procurar outro caminho, tentasse um cara com uma característica de jogo mais parecida com a do Léo Condé, mas isso pode significar o seguinte, que o Vitória quer outra coisa do campeonato e que provavelmente vai precisar contratar bastante na janela de julho. Então, é torcer que o Carpini consiga encaixar um time e que consiga manter o Vitória no campeonato até esse momento, para que aí, quando chegar nos reforços, o time consiga subir na tabela e escapar dessa luta pelo rebaixamento e talvez tentar chegar na Sul-Americana, que é
algo que o presidente Fábio Mota já projetou como objetivo da temporada na Série A nesse ano. Antes de passar aqui a palavra para o Cláudio comentar, pedi para o Rodrigão colocar aí na tela já a matéria da despedida, né? A nota que publicou o Léo Condé para a torcida do Vitória, que aí eu vou ler um trecho e o Cláudio já comenta sobre esses dois temas, né? Tanto a despedida do Léo Condé quanto o anúncio do Thiago Carpini. O Condé, depois do anúncio, né, que foi demitido, saiu do Vitória e tudo mais, ele escreveu um textão, tá na matéria, inclusive o texto aí na íntegra, para quem quiser ler. Vou ler apenas um trecho aqui, para não tirar tanto nosso tempo. Ele fala o seguinte: encerro meu ciclo exatamente com o mesmo pensamento do primeiro dia no clube, o de entregar o melhor trabalho para honrar a história de uma instituição de tanta tradição, que sempre respeitei e passei a admirar ainda mais. Acredito que minha missão foi cumprida. Cláudio, tem, claro, ele foi demitido porque o time não vive uma fase boa, né, na Série A, começou o campeonato bem ruim, né, como a gente já vem comentando, mas o Condé, ele conquistou, né, especialmente, não especialmente, mas especificamente na temporada passada, conquistou a Série B e conquistou também nessa temporada o Campeonato Baiano, né, para o Vitória depois de alguns anos, mas não conseguiu dar essa sequência à fase positiva, uma boa fase do time na Série A. Dá para dizer que a missão do Condé foi cumprida, ou que foi parcialmente cumprida, que ele poderia, né, deveria entregar mais, pelo que se esperava também na Série A, ou de fato o cenário do Vitória é complicado, enfim, o que é que tu achou da saída, né, da despedida do Condé e também do anúncio, né, do Thiago Carpini? A gente chegou a comentar ontem, você fez uma breve análise, mas se quiser falar mais, né, sobre essa chegada do Carpini ao Vitória, fique à vontade. Foi uma missão interrompida, né? Mas ele cumpriu aí com os objetivos. É um treinador, o Léo Condé está na história do Vitória, conquistou o título baiano, mas principalmente o título da Série B, com uma campanha espetacular, o acesso com o título da Série B. Então, é um treinador que está na história. Repito o que eu falei ontem, achei um erro o Vitória ter contratado, achei um recorte pequeno numa Série A ainda, poderia ter dado mais tempo. Tinha uns problemas, né, de uns jogadores satisfeitos e tal, mas é normal. Acho que é normal, principalmente num período que você não vence tanto, que você não vence, na verdade, né, como estava acontecendo com o Vitória, mas e é complicado, porque você demite, o Vitória demitiu, traz outro treinador e aí saiu o culpado, entre aspas, né? Então vamos ver o que a diretoria e os próprios jogadores vão assumir de responsabilidade agora, porque o problema não era só Léo Condé, que precisava fazer ajustes no time. E a diretoria se mostrou aí, se o grande motivo foi essa questão de insatisfação do elenco, a diretoria se mostrou refém do elenco. Aí vamos ver como é que vai ser, com a chegada do Carpini, o elenco vai se comportar, a diretoria vai se comportar, como vai ser o controle do elenco. É um passo arriscado aí que o Vitória deu. Falando sobre o Carpini, eu acho um treinador bom, mas ainda não é um treinador pronto. Acho que ele teve a oportunidade no São Paulo, não foi bem, apesar do título, né, da Supercopa, mas não fez uma sequência boa de trabalho. Vai para uma Série A, né? Ele teve uma ascensão rápida, né? Estava na Água Santa, depois Juventude, conquistou o acesso com o Juventude, ficando inclusive atrás do Vitória, e depois já bateu no São Paulo, sentiu um pouco o trabalho, tanto que o novo treinador chegou no São Paulo, já mudou e melhorou muito o São Paulo. Então, não é um treinador 100% preparado, com grande experiência na Série A. Não tem experiência na Série A, né? Porque ele foi demitido até antes. Então, mas dos disponíveis, eu acho que o Vitória era melhor ter apostado um nome como esse do que Guto Ferreira, um outro nome talvez mais cascudo aí, de que faz tempo que não faz um bom trabalho. Ver se o Vitória vai conseguir encaixar. É o que eu achei curioso, que eu vi até uma informação no Twitter hoje mais cedo, que o Carpini não deve estrear sábado contra o Atlético Goianiense, deve se estrear só contra o Botafogo na próxima semana. Achei estranho, porque já é um jogo de 1000 pontos aí para o Vitória. O treinador que foi anunciado ontem, teria aí quarta, quinta, sexta e sábado, quinta e sexta, pelo menos, né? Para o jogo no sábado. E não sei se vai ter algum problema de mudança, enfim, ele vai demorar para assumir o time, não sei, não entendi muito bem porque ele não vai querer já estrear no sábado, num jogo importante. Não, acho que não passa uma imagem muito boa, não. Eu prefiro que o treinador já chega, assume o time, já vai e vai para o campo, comanda o treinamento. Se isso for verdade, que ele não vai comandar o time no sábado,
acho que já começa errando, porque o Vitória precisa para ontem. O Vitória precisa de um treinador, precisa de um comandante, já que já chegue com soluções, que o Vitória não pode mais perder tempo. Um ponto conquistado em 15 é muito pouco.